José, Excelência Senhora Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Doutora Teresa Rodrigues Dias, Excelência Secretário de Estado, Excelência Vice-Governador Provincial da Lunda Sul, Lunda Norte e Mochico, distintos diretores e delegados provinciais, distintos administradores municipais, corpo diretivo do INAP, corpo diretivo do Instituto Superior Politécnico da Universidade Luís Conde, caros convidados, comunidade académica, minhas senhoras e meus senhores. Muito antes de tecer os comentários referente à brilhante aula inaugural ministrada pelo Dr. Nazário, permitam-me manifestar o quão privilegiado me sinto por testemunhar a sessão de abertura do ano formativo do INAP. E, mais uma vez, agradecemos por escolherem a província da Lunda Sul como palco desse ato de abertura do ano de formação 2026. Excelências, permitam-me lançar um desafio que consiste propriamente em assumirmos um compromisso, que é de nos responsabilizarmos por sermos os disseminadores da super aula produtiva que tivemos, especificamente das lições aprendidas. Se conseguirmos distribuir essas informações, tal como o Dr. Nazário fez, que é muito difícil, tendo em conta o nível de perícia que é exigido para uma entrega a esse nível, cada um de nós pode, de forma subjetiva, passar a mensagem das lições aprendidas, cada um da sua maneira. E eu trago aqui alguns pontos importantes que devem ser evidenciados ao longo do processo de disseminação daquilo que são as lições aprendidas nessa aula magna. Primeiro aspecto, existem inputs intrínsecos que procuram nos direcionar para as melhores práticas possíveis. Quer dizer que qualquer servidor, independentemente da sua tendência, independentemente da sua vontade, tem sempre uma voz intrínseca que procura lhe direcionar para aquilo que são as melhores práticas. E essas vozes não devem ser ignoradas. E essas vozes surgem propriamente devido àquilo que são os nossos valores. E os valores são elementos subjetivos, variam de pessoa para pessoa. E é importante termos aqueles que são os melhores valores possíveis, porque são eles que vão ditar se ainda assim, com aquela voz no fundo, nós vamos avançar para as práticas não abonatórias ou então se vamos retroceder. Outra lição importante é que existe uma relação direta entre a ética pessoal e a ética profissional. Elas não estão diferenciadas. Se o indivíduo é arrogante em casa, se o indivíduo é desorganizado em casa, há grandes probabilidades de transportar isso para o setor profissional. Então é importante vivermos como servidores públicos. Não vamos encarar isso como sendo pura e simplesmente a nossa profissão. Deve ser um estilo de vida. Em todo o sítio que tivermos, as pessoas devem nos caracterizar como sendo servidores públicos íntegros, que é no sentido de alavancar a governança da melhor forma possível. O Estado e o cidadão devem caminhar de forma alinhada e ficou claro que sem ética não há governação. A nossa integridade deve ser inabalável e devidamente alinhada com a missão e os valores da nossa organização. Governança é o melhor caminho, porque nos remete à transparência, participação, transversalidade e resultados mensuráveis, bem como processo. Excelências, ficou também aqui patente que o que pensam sobre nós é mais importante do que aquilo que nós pensamos sobre nós. Então temos que parar de viver pura e simplesmente naquilo que é a utopia que a nossa autoavaliação nos remete. Porque muitas vezes, dentro daquilo que é a nossa análise, dentro daquilo que é a nossa visão,
dentro daquilo que é a nossa mente, está tudo bem, nós nos avaliamos positivamente, mas se calhar, na prática, há uma divergência. Deve ficar claro também que o Estado somos todos nós. O que quer dizer que a maior parte dos problemas que nos assolam, temos que ser nós a ir buscar soluções para esses problemas, porque no final de tudo também fomos nós os causadores desses mesmos problemas. E é importante evidenciar que a família é o laboratório de valores. A maior parte dos problemas que as instituições do Estado, as empresas sofrem, estamos a falar propriamente da questão dos queimadores, que o Dr. Nazário frisou, a questão dos bajuladores, a questão dos fofoqueiros, não surgem propriamente nas instituições do Estado, não surgem nas empresas, surgem nas famílias. As famílias é que criam os fofoqueiros, é que criam os bajuladores. Então, outro compromisso que devemos assumir é certificar que em casa não estamos a criar os futuros bajuladores, em casa não estamos a criar os futuros fofoqueiros. E eu, em uma aula, nós estávamos a analisar um aspecto relacionado a isso e aplicou-se um exemplo que eu vou também aqui partilhar, que é de um pai que chega em casa e o filho diz: pai, o irmão fulano partiu o prato. Se a decisão do pai for sacrificar o irmão que partiu o prato e pega no mais novo, para você senta aqui comigo na mesa, almoça com o pai, janta com o pai, essa criança vai crescer a pensar que essa é uma boa prática. Amanhã ele vai sair da família e vai para a escola, vai ter a mesma tendência, vai ser um estudante que prejudica os colegas para contar coisas que muitas vezes não condizem com a verdade ao professor. Quando sair da escola, vai para a empresa e ele terá a tendência de contar coisas ao chefe. Agora, se o pai agir de forma diferente, o filho vem: pai, o fulano partiu o prato. O pai corta: você daquele dia não partiu também o copo? Os irmãos vão rir-se desse irmão e vão lhe chamar até de queixinha, de fofoqueiro. O pai deve tirar um tempo para sentar com esse filho, ou com todos os filhos, e explicar: olha, é importante o pai saber que partiu-se um copo, partiu-se um prato, porque nós precisamos substituir. Mas agora, como é que essa informação deve ser transmitida? Devem esperar o pai, chegou de serviço, sentou, e a pessoa que partiu esse copo criar condições de falar com o pai: olha pai, estava a correr, ou estava a lavar, me distraí, me descontrolei, partiu o copo. Ele vai ver: tá bom, tenha mais cuidado e vamos substituir esse copo. Nós assim vamos criar pessoas íntegras. Esse indivíduo, quando sair da família e ir para o serviço, ele vai aconselhar. Quando o colega falhar, ele não vai correr aí queixar no chefe e fazer fofoca e fazer bajulação. Ele vai criar condições de aconselhar o colega: olha, você fez isso, cometeste esse erro, certamente que isso prejudicou a organização. Mas olha, conta ao chefe, será melhor do que ele ouvir de outras pessoas. Mas não vai agora, espera um momento quando o chefe está mais calmo, está mais sossegado, no horário da saída, não há estresse. Fala até com o chefe e partilha essa informação. E vamos ter um ambiente laboral bem mais saudável. Muitos problemas relacionados à falta de produtividade, à falta de integridade pública, relacionado a tantos outros males, ao longo da atuação dos servidores públicos, está por simplesmente relacionado à má alimentação. Porque essa rotina de não nos alimentarmos vai criar condições para sermos pessoas impacientes, pessoas estressadas e pessoas pouco produtivas. Então, tantos problemas que se calhar nós acusamos feitiço, só está mesmo na má alimentação. E fica aí essa lição importante que precisa ser disseminada. No final, o doutor também finalizou com uma frase que diz que a ética nos protege. Excelência, permitam-me aqui reforçar também uma teoria a nível acadêmico, uma contribuição de Robert Katz,
onde ele implementa 3 níveis e 3 habilidades administrativas e faz a relação entre as 3. Onde a habilidade técnica relaciona-se com o nível operacional, que é o nível mais baixo, porque aí o indivíduo deve ter a capacidade de realizar corretamente uma determinada tarefa. Depois tem a habilidade interpessoal, que também é conhecida como sendo a habilidade humana ou habilidade interpessoal de comunicação. Essa relaciona-se no nível tático, que também é conhecido como nível intermédio. E temos as habilidades de decisão, que também são conhecidas como habilidades conceituais, que estão relacionadas com a forma de lidar com situações complexas. Essas predominam no nível estratégico, porque os gestores de topo, os gestores de alta liderança, precisam mais das habilidades de decisão do que as outras. 10 minutos já passaram. Eu dei uma olhada no plano de formação 2025-2027, que acho que foi disponibilizado para todos, e nota-se um denominador comum para as formações para a alta liderança, onde a questão da ética e a deontologia profissional é praticamente um padrão para as formações de alta liderança. E essas formações são consideradas como formações transversais. Muitas vezes, nós, no local de trabalho, nos preocupamos só com as habilidades técnicas. O técnico só faz treinamentos ou formações, cursos para elevar as habilidades técnicas. Mas, para além das habilidades técnicas, é importante olharmos para as habilidades interpessoais, habilidades de comunicação. Porque os nossos servidores lidam com o público e não basta pura e simplesmente ele ter a capacidade de emitir o bilhete de identidade, emitir a licença de construção. Ele precisa ter a capacidade de lidar, de interagir da melhor forma possível com todos. E a periodicidade desse tipo de formação deve ser mais reduzida. Não deve ser, ano passado tivemos uma formação de ética e deontologia. Não, deve ser contínua. Só dessa forma é que vamos conseguir alinhar aquilo que são os valores, os princípios, a missão que está estatutariamente delimitada com aquilo que é a cultura organizacional da própria instituição. Porque senão vamos ter uma cultura organizacional que está completamente distorcida daquilo que são os valores, a missão e a visão que foram estatutariamente definidas. Então, como o Dr. Nazário disse, essa temática, para esse tempo, é muito curta e já estamos a dar sinal há algum tempo. Excelência, muito obrigado e muitos êxitos a todos ao longo das suas atividades laborais. Muito obrigado. Obrigado. Aqui o docente universitário.